Começa agora Esporte Brasil na Web TV. É o seguinte, amanhã o bicho vai pegar, porque o Cruzeiro vai receber o Palmeiras. O Cruzeiro tá em terceiro, o Palmeiras tá em primeiro. E por que o bicho vai pegar? Olha essa tela aqui. O Cruzeiro é o melhor mandante e o Palmeiras é o melhor visitante. Ó, o Cruzeiro é o melhor mandante no Campeonato Brasileiro junto com o Ceará. 5 jogos em casa, 4 vitórias, 1 empate. Agora se liga no Palmeiras fora de casa. 17 jogos, 14 vitórias, 3 empates. Ou seja, o Palmeiras não perdeu fora de casa esse ano. Uma marca expressiva, né? Durante essa temporada ainda não perdeu fora de casa, então manda muito bem quando vai jogar fora. E agora a gente vai falar com o Fernando Vidotto, que tá lá na casa do Palmeiras. Nandinho, tô na dúvida, porque esse é o último jogo do Palmeiras, né, antes de viajar para a Copa do Mundo de Clubes. O Abel vai com força máxima ou ele já tá poupando pensando no torneio? A tendência, Fred, boa tarde para você, boa tarde a todos, é que ele vá com força máxima, assim, até pela importância do jogo, né? Vale liderança, o Flamengo também está de olho nessa partida, esperando um tropeço aí para tentar pegar esse primeiro lugar. Palmeiras que não vai ter a sua zaga titular, Gustavo Gomes e Murilo estão suspensos, Mikael e Bruno Fux devem entrar, Felipe Anderson deve ser relacionado, ficar no banco de reservas, está recuperado de edema na coxa, e é o último jogo do Estevão em solo brasileiro, vai nos deixar depois da Copa do Mundo de Clubes, vai para a Inglaterra, né, Fred? Verdade, Nandinho. Então o Palmeiras já tá meio que virando a chave, né, para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Quando que o Palmeiras viaja? Tipo, já tem essas informações? Qual vai ser o itinerário? Onde é que ele vai ficar para já matar a ansiedade do torcedor palmeirense aqui? Pois é, tá todo mundo esperando isso, né? Dia 9 de junho o Palmeiras viaja, o elenco vai ficar em Greensboro, na Carolina do Norte. Os jogadores como Estevão e Richard Rios, que estiverem com as seleções na data FIFA, viajam no dia 11 num avião da tia Leila, da presidente do Palmeiras, encontram o elenco já nos Estados Unidos. E aí, no dia 15 de junho, o Palmeiras estreia na Copa do Mundo de Clubes contra o Porto, em Nova Jersey. Tá pertinho, Fred, tô ansioso e todo mundo vai acompanhar aqui na Globo, vai ser legal demais. Perfeito, Nandinho. Eu também tô ansioso porque a gente vai pra lá e estaremos cobrindo o Palmeiras. E ó, Cruzeiro de um lado, terceiro colocado na Série A. De outro, Capela, o Palmeiras tem favorito esse jogo? Tem favorito. Tem favorito, Palmeiras, gente. Não vou ficar em cima do muro, não. O Cruzeiro, gente... O que eu ouvi no começo do ano aqui? Se a gente conseguir ver o Marcelão recuperar o que esse senhor aqui com a cara do Leão Lobo falou, que é o Super Cruzeiro, que não sei o que não sei o que lá, e eu falei aqui, fui achincalhado no programa. O que você falou? Fui achincalhado. Que eu falei que não era Super Cruzeiro, que é um processo a médio e longo prazo. Estadual, e agora vai aí falar não o quê? é porque o Cruzeiro ganhou 3, 4 joguinhos que tá flertando lá em cima que vai ser campeão ou tem força para vencer o Palmeiras. Porque não tem. Porque não ganha do Palmeiras. O time é minimamente interessante, mas capaz de bater um Palmeiras? Ah, por favor, vai, volta pro mundo. Aqui está a prévia, o possível time do Cruzeiro contra o Palmeiras. Cássio no gol, William na direita, a dupla Fabrício, Bruno e Jonathan, pode aparecer o Bidjalba também, né, Edu? Edu falava sobre isso, Kaique e Bruno na esquerda, no meio, Lucas Romero, Lucas Silva, tá jogando bem, né? O Matheus Pereira articulando, o Christian, que ganhou espaço, Gabigol, Caio Jorge. Essa seria a proposta do português Leonardo Jardim. Cicinho, tá bom esse time pra você? Olha lá o Cicinho. Gabigol neles. Olha Vai o mandar Cicinho. taca no Palmeiras. Marco Aurélio, você deu risada. Eu só vejo, só acompanho. Qual seria o seu pensamento? Eu pago uma bala pelo pensamento. Eu acho difícil vencer o Palmeiras. Uma bala Muito de goma. difícil. O Palmeiras é a melhor equipe do continente. O Cruzeiro vai esboçar alguma tentativa de vencer o Palmeiras, mas não acredito, não. Bom, Everton, você está acompanhando bem de perto o Cruzeiro, aliás, muito de perto, bem de perto, bem próximo, grudado, colado. E aí? Renata, primeiro que se ele escalar o Matheus Pereira com o Gabigol e Caio Jorge, os três, isso vai me chamar a atenção. Mas não duvido, e batendo um papo com o Edu aqui, Edu é muito bem informado, o Palmeiras sem seus 2 zagueiros principais, acho que faz um pouco de sentido. Quem está acompanhando minimamente o Cruzeiro, não é o caso do cidadão ali, que tá na Série B, né? Não está sabendo de nada, não tá mais perdido. No Série B você conhece que o Cruzeiro também, Tá né? mais Não perdido conseguiu nem do que voltar. segue em Tiroteio, não sabe nada Só do voltou Cruzeiro. que vendeu o clube. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O campeonato estadual calhou com o que o cidadão diz. O campeonato brasileiro, a realidade é outra. Primeiro,
O encontro dos palestras com os portugueses e seus treinadores, com os portugueses treinadores. Começou esse papo. Um é o melhor treinador que já pisou no Brasil, chamado Abel Ferreira. O outro, nenhum treinador que pisou no Brasil tem o currículo que ele tem, que é o Léo Jardim. Desculpa. Se quiser questionar, vai lá questionar o currículo dele. Não é comigo, não. O Cruzeiro está ajustadíssimo. O Cruzeiro hoje é estrutura, é logística, salários rigorosamente pagos em dia. Esse time é muito organizado e eu, sincera... E outra coisa, isso vale basicamente a liderança. Desculpa, tão organizado que nem na Sul-Americana classificou. Nem na Sul-Americana classificou. Tão organizado que nem lá classificou, que você falou que era a baba do boi morto lá. O senhor nem disputar, tá disputando nada. Série B. Tão organizado que nem passou na Sul-Americana. No programa pra falar. Tá bom. Então é o seguinte, pode escrever, pode cravar aí. O Palmeiras, que tem meu respeito, imenso respeito, o Palmeiras perde o jogo 2-1. No domingo lá, porque esse time aí tá cascudo, cascudo. O Palmeiras vai perder esse jogo lá domingo. Esse time aqui vai enfrentar o time que vamos mostrar agora no telão Jogo Aberto. A prévia mais impossível de adivinharmos e acertarmos, a do Palmeiras, proposta por Abel Ferreira. E o Everton no gol, presença garantida, Giai na direita. A dupla de zaga é diferente mesmo, Bruno Fux e Micael. Piquerez, que deve estar triste, perdeu o pênalti contra o Flamengo, é um ótimo jogador. Aí no meio, as dúvidas. Emiliano Martinez, Richard Rios ou Lucas Evangelista, Maurício... Chora, coração. Ex-clube dele, o Cruzeiro, né? Facundo Torres e Estevão, última partida em solo brasileiro neste momento do Estevão. E Vitor Roque na dianteira como centroavante. E aí, Ronaldão? Esse aí, ó, o Cruzeiro, ele é o maior de Minas. E esse aí é o maior do Sumaré, o bairro. Eu diria o seguinte, que pela atual conjuntura das duas equipes, eu vejo o Cruzeiro aí... É o maior de quê? Do bairro de Sumaré. O Palmeiras fica no bairro de Sumaré. É o maior lá do bairro. Esse aí. Agora, o Cruzeiro é o maior de Minas. E 3-0. Só pra... Já, palpite? 3-0, palpite, porque aqui não tem medo de ser feliz. 3 gols do Caio Jorge. E 2 anulados do Gabigol. Sgarbi, você concorda com o Ronaldão? Cara, o dia que eu concordar com o Ronaldo, alguém pode me internar aqui, pelo amor de Deus. Não, o Cruzeiro, ele colhe frutos de uma convicção que teve, porque o senhor Dudu tentou causar ali no ambiente, e o Cruzeiro cortou o Dudu e manteve o bom Léo Jardim. Então hoje colhe frutos disso. O Palmeiras tem um timaço, né? Esse time é tão bom do Palmeiras que a gente fica em dúvida, né? De como que ele vai escalar. Na minha opinião, o Maurício hoje é titular absoluto, tem que ter espaço, tem que ser titular do Palmeiras. O Facundo vai disputar bastante posição agora nesse segundo semestre, mas é um cara que também tá bem. A minha grande dúvida é no ataque, Vitor Roque ou Facundo. Porque só uma perguntinha, vocês não colocariam o Paulinho, que era galo, pra jogar contra o Cruzeiro? Uma boa. Eu não sei, porque eu não sei, talvez aqui vocês podem falar melhor, mas eu não sei se eu fosse jogadora, talvez eu ia gostar dessa coisa da lei do ex, de enfrentar o time rival. Não? Contra o Cruzeiro ele fez ótimos jogos, não é de descartar não, viu, Renato? Mas o Cruzeiro tá tão bem que o Palmeiras pode entrar agora na Libertadores. Que é? O Cruzeiro tá tão bem que o Palmeiras pode entrar com 12, com Paulinho, com... Do jeito que o Everton fala. Assim, eu gosto de ver o futebol bonito. Não, eu gosto de ver o futebol bonito. E o Cruzeiro deu a volta por cima através daquilo que o Sgarbi falou. Mas que volta por cima vocês estão vendo? Porque o treinador se posicionou e falou assim, ó, não queremos esse negócio de Sul-Americana. E foi o que aconteceu. Não ficar remando igual o Corinthians, que tentava alguma coisa e não conseguia. O Cruzeiro se postou, a diretoria assumiu a bronca lá com o treinador e aí tá colhendo fruto. Então o Cruzeiro é muito favorito. Vamos lá, vocês acham que o Cruzeiro vai lutar até o fim pelo título brasileiro? Alguém acha que sim? Eu acho pelo menos por vaga na Libertadores. Então, mas pelo título, me dá 4, 5 rodadas aí pra ver se o discurso vai ser o mesmo. O Cruzeiro não tem força. Gente, o time já não é uma maravilha. O elenco muito menos. Achar que o Cruzeiro vai disputar título de brasileiro? Que mundo que vocês estão, rapaziada? Volta pra realidade, volta pra terra. Está, né, irmão? Volta pra terra aqui. Tá 2 pontos só atrás do Palmeiras. Meu irmão, o campeonato não tá nem na reta final do primeiro turno. E quem tá dizendo o contrário Você tá disso? cravando que o Cruzeiro vai ser campeão. Não foi que é o jogo, moço. Eu tô perguntando do título. Eu estou falando do título. Não, Renato, não tá querendo saber quem vai ser campeão, não. Mas eu estou perguntando pra você. Aí você tá pipocando agora. Então dá um papo. Capelanes, eu acho que você devia vir de cigana aqui. Vamos lá. Por quê? Uma fantasia
é uma cigana. Depois você lê minha mão pra ver o que vai acontecer. Entendeu? Pô, e outra coisa importante... Não, o senhor vai esperar acontecer pra poder falar? Aí é muito fácil, eu falo antes. Fala depois que alguém não fala. Apenas. Nossa cigana. Realmente cigana. Outra coisa importante aí. Olha. Ai, não, tem que mostrar. Não, abre essa câmera. Não, olha isso. Não, gente. Isso aí é dança do ventre. Olha lá. Não é cigana. Isso é a dança do acasalamento dos mamutes. Cara, olha o tamanho da Jabulani, velho. Nossa cigana. Outra coisa, Renata. Uma coisa que o Ronaldo poderia ter falado, que eu acho legal, o Cássio tá muito mais fino, tá muito mais atlético, tá jogando muito. Mais atlético? Tá. Não, é verdade, não pode nunca estar mais. Tá mais fitness. Tá mais fitness. Eu queria mandar um grande abraço pro Cássio, que é um baita goleiro e que eu tenho muito respeito. Então, parabéns aí, você tá dando a volta por cima. Muita gente questionou você, mas você é o cara. O Cássio, ele é gigante. E a carreira dele é gigante. E no momento ele não está vivendo de carreira ou currículo. Está vivendo do que ele vem produzindo em campo. É bem legal. Tem sido um pilar aí no Cruzeiro. Edu Dracena. Para, Edu. O coração tem que estar um pouquinho mais dividido. Eu sei que você já se manifestou aqui de maneira muito contundente que para você o Palmeiras vence esse jogo. Mas tem Cruzeiro de um lado, Palmeiras de outro. Não, coração dividido, Renata. Eu tenho muitos amigos ali... no Cruzeiro, a diretoria, o Pedrinho, o Pedro Júnior, o Pelaipe, né, que está trabalhando lá, são caras que eu tive o prazer de estar junto ali no dia a dia do Cruzeiro, mas eu vejo assim, por mais que o Cruzeiro esteja num momento bom, né, com o Léo Jardim, acertou o time, o ambiente leve para jogar, mas o Cruzeiro, o Palmeiras, né, já vem numa constância. Sai do muro, Conde! Então, eu acho com certeza, como eu falei no primeiro bloco, aproveita que tá do lado o Verdão vai ganhar, sai do muro, Conde! mas com um coração partido, vai dar Palmeiras. Que isso, que traíra! Bom. Estamos com Cruzeiro e Palmeiras. Sgarbi. O maior de Minas ganha o jogo, Rê. 2-1 Cruzeiro. Ronaldão, você vai mudar? Não, 3-0. Eu só vou mudar o artilheiro. 2 do Caio e 1 do Gabigol. Marco Aurélio. 0-0, Cássio pegando tudo. Eita. Cicinho. Gabigol e Caio Jorge. 2-0 Cruzeiro. Capelanes. Tem a menor chance do Palmeiras perder o jogo. 1-0 Porco. Falou a cigana. Edu Dracena. 2-1 Palmeiras. 1-0 pro Palmeiras. Boa. Então, Everton, você finaliza essa primeira rodada. Renato, eu tô pessimista. Eu acho que pode entrar um Wanderson, um Martins ali no trio de frente. Tô pessimista com o Cruzeiro. Placar, Ulisses. Pessimista. 2-1 Cruzeiro! Eita! Agora Corinthians. Hernanzito, quando o PVC falou que o Flamengo vai ser líder, você ficou surpreso. Para você, o Palmeiras se mantém nessa liderança? Eu acho que o Palmeiras é muito cascudo, né? O Cruzeiro está numa fase espetacular. Mas o Palmeiras, ele tem mostrado nesse Brasileirão... Pessoal, essa é a nossa enquete, Essa é a enquete. Tá? Votem aí. Votem aí, gente. Votem aí, afunda o dedo aí nessa enquete e afunda o dedo no like. E like também, que eu esqueci de pedir like no intervalo, custa nada, por favor. Custa nada. Eu acho que o Palmeiras está muito cascudo. E acho que tem alguns jogos... E agora tem a volta dos titulares também, né? Depois do jogo contra o Sporting Cristal. Tem alguns jogos que eu coloco assim como o Palmeiras cascudo. Aí você vai falar... Mas esse André Hernan é um bairrista, paulista, defende os times paulistas. Calma. Contra o Flamengo, acho que foi um ponto fora da curva, porque o time sentiu demais perder o pênalti como o Piquerez perdeu, e aí você está num grande adversário, você toma o bote, tchau. Mas eu vejo o jogo, por exemplo, para mim é um jogo muito parecido com o jogo do Beira-Rio. Quando você tinha o Internacional, todo mundo badalando, time que joga bonito, o melhor futebol do Brasil, blá, 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 e o Palmeiras, extremamente eficiente, foi lá, fez um gol e venceu, poderia ter vencido até de 2-0. Eu acho que é muito parecido o cenário que inclusive o Palmeiras vai encontrar lá em Belo Horizonte. É um time que está jogando bonito, que está jogando bem, que está confiante, que a torcida vai descansou no meio de semana. Que está descansado, que a torcida vai lotar o estádio. E aí o Palmeiras mostra aquele poder de time cascudo e que pode surpreender. E com o Felipe Anderson, voltou a treinar, recuperado de um edema muscular na coxa direita. Time completo.
Vai com o que tem de melhor. O Abel, até por ter poupado no meio da semana, por ter rodado, na verdade, pode agora investir no Campeonato Brasileiro nessa liderança. Eu acho que ele vai com o Veiga. Você acha? Eu acho que ele vai com o Veiga. Não tenho convicção disso, mas eu acho que ele vai com o Veiga. Eu acho que ele não volta com o Felipe Anderson nesse jogo, ele volta com o Estevão para a ponta direita. Por uma questão física ou de característica de jogo, de estratégia de jogo? Das duas coisas, porque é um jogo que não é para acelerar. Não é um jogo de aceleração. O Cruzeiro, o gramado do Mineirão é um pouco mais pesado, o Felipe Anderson vai acelerar o Estevão por dentro. O Estevão é um ponta de lança, ele não é um armador. Acho que o Veiga para um pouco mais a bola, tranquiliza um pouco mais o jogo. E o Veiga jogou bem no jogo contra o Sporting Cristal. Acho que ele fez uma preparação do jogo do Cristal para o jogo do Cruzeiro. Isso não é uma informação. Mas eu tenho a impressão que ele vai com o Veiga e joga o Estevão para o lado direito, como ele fez contra o Cristal. E do outro lado, um Cruzeiro que agora se encontra nesse melhor momento da temporada e aí caiu cedo na Sul-Americana. Claro, é ruim deixar a competição internacional, mas por outro lado, você até pode ter um foco maior no Campeonato Brasileiro e ir com tudo para essa competição agora que esse time se ajeitou. Já tinha caído, já tinha sido eliminado. Ele poupou o time inteiro. Há muita gente achando que ele vai jogar com Matheus Pereira, Gabigol e Caio Jorge, acho que não. O Wanderson voltou a treinar normalmente. Então ele volta para o time normal. O Marquinhos é muito importante, a contratação do Marquinhos que a gente viu agora há pouco, porque o Marquinhos é um excelente reserva, uma excelente opção. Ele voltou a jogar bem e o Leonardo Jardim está dando confiança para ele. Mas o titular é o Wanderson. Então eu acho que o Cruzeiro vai... o Fagner pode voltar. O Fagner virou titular do Leonardo Jardim. É duvidoso se é Fagner ou William. O Djalma está suspenso. Então eu acho que é Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, na quarta zaga, Jonathan e Kaique. Aí linhas de quarto, Christian pela direita, Wanderson pela esquerda, Lucas Silva e Lucas Romero. E na frente, Matheus Pereira e Gabigol. Matheus Pereira e Caio Jorge. E Caio Jorge e o Gabigol espera para tentar decidir no segundo tempo. Vai ser um bom jogo, né? Vai ser um jogo interessante. A gente vai para o break de novo, mas, Hernan, só para a gente fechar o Palmeiras, o quanto que o Abel, claro, né, que vai com tudo contra o Cruzeiro, quer manter essa liderança ainda, mais que pôde se preservar um pouco na Libertadores. Mas o quanto tem de planejamento para o Mundial também? Ele vai pensando, vou colocar um Paulinho para ele ir pegando ali o jeito para chegar bem no Mundial. Felipe Anderson, vamos dosar os minutos também para esse planejamento. Vai fazendo essas duas coisas em paralelo, essas duas... Não tem nada de Mundial nesse jogo. Tá. Nada de Mundial. Tem um desejo de ficar em primeiro lugar, líder do Brasileirão, melhor time na colocação da Libertadores, classificado nas oitavas da Copa do Brasil e bora para o Mundial. Aí depois vai ter uns dias de descanso, o Palmeiras vai dar folga para os jogadores. O PVC acho que falou aqui, né? Alguns dias, 4 dias, né? Eu não sei quantos dias, 3 ou 4 dias, provavelmente. Porque vai ter a data FIFA agora, né? A parada para a data FIFA. E aí depois retoma, o Palmeiras não tem mais jogos, o Palmeiras não joga na rodada do dia 12 de junho. E aí já viaja dia 9, né? Foco é a viagem, já aí começa a preparação para o Mundial. Na volta dessa folga, aí já começam os treinos de olho nos adversários, né? De olho no Porto, de olho no Inter Miami e tal. Então, assim, hoje, ninguém fala em Mundial dentro da academia de futebol. O que se fala é Cruzeiro, Belo Horizonte, viagem, foco, manutenção da liderança do brasileiro. De olho no Igor Jesus, tem jogador de lá que está atraindo a atenção de times brasileiros, Hernan? Estou falando do Palmeiras, estou falando de Ramon Sosa, paraguaio de 25 anos. Há algo nesse sentido? Não. Não? Essa é um... Eu nem quero usar essa expressão porque parece que estou desdenhando, mas é meio que um devaneio, assim, por achar que esse negócio vai acontecer hoje, porque ele deu uma declaração falando, eu quero continuar jogando na Premier League, quero continuar aqui. É um jogador muito promissor, é jovem, né? Tá lá, ele tem os clubes que ele passou. Ele jogou pelo Tajeres ano passado contra o São Paulo. Contra o São Paulo, quando o Tajeres era forte, era um time forte. E é um jogador que está lá jogando no Nottingham Forest. Ele quer continuar lá.
O scout do Palmeiras avaliou esse jogador e viu que era muito bom, gostou, passou a informação para frente para a diretoria do Palmeiras e a informação que chegou é que ele não queria. E aí criou-se no imaginário, né, começou a circular informações de que o Palmeiras tinha interesse, que estava negociando, que ia fechar, que estava fechado, e o empresário falando que tinha um acordo, aquela coisa toda, né? Começou a se criar uma especulação muito grande em volta do nome. Hoje eu conversei com uma pessoa da diretoria do Palmeiras que me disse, ó, a chance dele parar no Palmeiras é, assim, muito improvável, assim. Então, assim, o Palmeiras vê como pequena, muito pequena a chance. E não seria para o Mundial de Clubes, seria para depois do Mundial de Clubes. E não é um jogador, sim, por várias avaliação, não é um jogador que o Palmeiras precisa, porque ele é um ponto esquerda. Ele é um segundo atacante pela esquerda. Ele é um 4-2-3-1, ele é um ponto esquerda. Tem o Facundo, né? Você tem o Facundo, você tem o Paulinho. Não poderia ser para o lugar do Estevão. Ele não poderia jogar pelo meio ou pela ponta direita. Ele não tem... Não. Eu não vi ele jogar pela direita. Eu vi ele jogar pela esquerda e vi jogar de segundo atacante. Então, assim, ele não é o Estevão. Segundo, o Paulinho, ele pode ser um substituto pela faixa central. Também não vi o Paulinho muito como ponta direita. Já vi na seleção de base, já. Mas o Paulinho pode jogar pela direita? Ele é destro? Pode. Sim. Mas o Paulinho jogava no Atlético pela esquerda ou como segundo atacante. Então você pensa no Paulinho... E foi como ele rendeu melhor, inclusive próximo do Hulk. Perto do Hulk. Então você tem o Paulinho aqui, Paulinho e Vitor Roque, ou o Paulinho pelo lado esquerdo. Você pode pegar o Paulinho e jogar para a direita. Facundo pela esquerda. O Alan pela direita. O Mike pela direita. O Felipe Anderson pela direita. Para que eu preciso do Ramon Sousa? O Ramon Sousa é um ponto esquerda, segundo atacante. Taticamente, da montagem de equipe, não me parece fazer sentido. Porque o Ramon Sousa não é tão bom quanto o Paulinho, nem tão bom quanto o Maurício, nem quanto o Veiga, nem quanto o Estevão, nem quanto... Não, ele é um bom jogador, ponto. Tá, ele é um bom jogador que é bem avaliado, ponto. Agora, você trazer, comprar, negociar, eu já vi, e assim, repito aqui, não estou colocando água no chope da apuração de ninguém, nem gosto de fazer isso. Mas eu já vi muitas vezes empresário de jogador usar o fato do Palmeiras ou de qualquer outro clube gostar, estar bem avaliado no scout, bem ranqueado no scout, jogar uma informação para valorizar o jogador naquele lugar que ele quer ficar. Então o cara chega no Nottingham Forest e fala assim, ó, tá vendo? Tá no Brasil, o noticiário inteiro fala dele no Palmeiras. Uma estratégia, Uma estratégia, é a leitura que você tem que fazer antes de você noticiar também. E analisar todo o cenário, né? E acho que também aumentou o burburinho depois da entrevista do Abel, em que ele fala que o Palmeiras não vai contratar ninguém até o Mundial de Clubes, que é algo que a gente já vinha falando aqui no De Primeira, mas que depois ele gostaria de um substituto para o Estevão. Aí já começa, né? Quem pode chegar e tal, aí começa a ter um burburinho, mas até na janela a gente já falou que é difícil essa possibilidade, né? E o Palmeiras já contratou bastante. E pelo valor que foi investido na janela, 426, é isso? 436. 436 milhões de reais. O que eu ouço nos corredores da academia de futebol e nos corredores do Allianz, quando no Allianz estou, é que o Palmeiras vai contratar, e se contratar esse substituto do Estevão, uma oportunidade de mercado. É isso. Gente, tá bom, tá não? Chegou Vitor Roque, chegou Paulinho, Facundo, Fux, Mikael. Tá bom, gente. Luiz e Alan. Olha a janela base, do Palmeiras. Luiz e Alan da base, os moleques. É que assim, mas eu falo isso com muita propriedade, que às vezes o torcedor ele tem fetiche por contratação. Tipo
Tipo assim, chegou... A imprensa também tem. Também tem. A gente gosta, vamos admitir. Não, a gente assim, gosta. chegar um novo jogador, parece que os que estão lá não servem. Você falou ontem. Não vejo a hora de esquentar o mercado. Eu gosto. Eu gosto. Você falou. Eu falei. Você falou. Falei isso pra Lívia, eu falei isso pra Lívia Camilo, inclusive, eu não ontem. quero que volte, não. Não. Calma, agora tá fechado. Agora é mercado só janela especial de transferência para o Mundial de Clube. Daqui a pouco já Depois abre. volta, aí a gente volta, vai apurar, ligar para empresário, ligar para dirigente, ligar para jogador e tudo mais. Beleza, é isso mesmo. Tá fechado e outro tanto de notícia que nós estamos dando aqui Carnaval é hoje. só em fevereiro. Já abre a janela, galera, calma. Daqui a pouco abre. Que dia que abre? É 11 de junho? Não. 11 de junho. Aí, 11 de junho. Tá chegando, gente. Vai abrir aí, a gente já sabe. Tem notícia boa por aqui. Vocês gostam, a gente gosta também. Dia 12 a gente começa a namorar com o mercado. Agora, estou falando é sempre assim, né? Quem chega, porque a janela tem essa, né? Vamos contratar quem é que tá chegando, quem é que vem pro meu time. Mas tem outro lado também, quem é que vai embora, né? Tá aí periga também, aí todo mundo fica preocupado. Vamos falar do São Paulo. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.